Então, eu sou Alexandre Rafael Garcia, estou com 38 anos. Eu estudei na FAP mesmo, né, na Faculdade de Artes Paraná, quando não era no Unespar ainda, né? Então, de 2006 a 2009, que é a mesma instituição que eu trabalho hoje em dia, né? Só que hoje em dia a FAP é um campus da Unespar, Universidade Estadual do Paraná. Fiz de 2006 a 2009. O que você entende por preservação audiovisual e a sua importância? Algo imaterial, mas algo material também. Então, para mim, a preservação é amplo sentido. Assim, a preservação imaterial, no sentido de exibições, no sentido de a gente compartilhar o cinema, de fazer práticas juntos, mas também no sentido material, de preservar os filmes, né, seja na sua mídia original, uma mídia de guarda, de reserva, de preservação, né, seja a película, seja o arquivo digital, seja o Blu-ray, né? Então, entendo a preservação nesse sentido concreto e sentido conceitual. Para chegar nesse sentido conceitual cultural, a gente tem que preservar materialmente. Então, acho que é difícil elencar uma mais importante. Acho que uma coisa leva a outra, né? Se a gente não tem uma cópia de exibição, a gente não exibe. A gente não exibindo as coisas, a gente não promove a cultura cinematográfica, né? A herança cinematográfica, né? Então, acho que as duas coisas são fundamentais. Preservar a coisa material para que isso gere uma cultura também de assistir filmes, da cultura cinematográfica, cultura de compartilhar o audiovisual. Há quanto tempo você trabalha com produções audiovisuais e cinematográficas? Desde 2007, acho que 2007 comecei a produzir as primeiras coisas, né? Mas exercício de faculdade e tal. Mas agora até pensando, acho que isso, então desde o primeiro exercício que eu produzi, que eu guardei de alguma maneira, então posso considerar que é 2007, assim, né? Que eu tenho nos meus HDs guardado esses exercícios, né? Antes disso, nunca tinha tido nenhuma prática de produção audiovisual. O que você entende por materiais conexos a uma produção audiovisual? Então, todos os materiais conectados, conexos, né? Como seja documentos, seja como fotos de bastidores, né? Seja basicamente os documentos ao redor, né? Então, o roteiro, as planilhas de produção, fotos de bastidor, todo esse material que não é o filme em si, né? Na mídia fílmica, seja película, seja o arquivo digital, né? Mas que leva à produção e que leva também até a ideia de como preservar, né? Se a gente tem um material ali de que a gente diz que aquele filme foi gravado em tal mídia, e isso vai nos ajudar futuramente, né, a entender qual que é o formato adequado, o formato que aquele filme foi produzido, esse tipo de coisa. Você poderia me contar um pouco sobre a série de vídeos Dicionário de Cinema? O dicionário de cinema surgiu justamente da minha prática de trabalhar com o cinema em sala de aula, né? De compartilhar, né? De partilhar a experiência cinematográfica, né? Então, seja no ambiente universitário, seja no ambiente de oficinas com crianças, adolescentes, adultos, né? E sempre essa ideia assim de que em todo encontro falando sobre conceitos, né? O que é o plano? O que é o plano no cinema? O que é a narrativa no cinema? O que é diegese, né? Então, nessa necessidade de se repetir, né, eu comecei a pensar, poxa, e se eu tivesse algum vídeo, algum objeto, algum material audiovisual que falasse sobre isso usando o próprio audiovisual, né? Então daí que veio a ideia do dicionário de cinema, né? Não para, eu sou professor, né? Então também não para eliminar meu trabalho, né? Mas é para dialogar com o meu trabalho, para exibir isso em sala de aula, né? E a sala de aula pode ser entendida como uma sala mesmo, com carteiras, com professor e professora na frente, mas também a sala de aula como esse ambiente informal, assim, né? De partilha e tal, né? Então da gente compartilhar o conhecimento sobre o cinema e, consequentemente, preservando, né, a história, a teoria, né, o pensamento sobre o cinema. E também uma sacada, uma ideia que a gente teve assim, sobre o dicionário foi de trabalhar com filmes paranaenses. Na primeira temporada, todos os filmes, todos os episódios, né, eles exibem, né, trechos de filmes paranaenses. Então é uma coisa que a gente pretende continuar na segunda temporada também, né? Então, filmes feitos, seja na Unespar, filmes feitos profissionalmente, com filmes no âmbito de leis de incentivo, filmes feitos de maneira amadora, né? Então a gente, falando, refletindo teoricamente, criticamente sobre esses filmes, a partir de uma produção paranaense e também coisas dos primórdios do cinema e coisas de outros lugares, né? Na realização desses vídeos, como que você armazenou o material bruto e final?
A gente tem os materiais conexos do dicionário do cinema são justamente os nossos roteiros, né, que a gente produz, né, todo o material também enviado para editais, né, porque desde a primeira temporada surgiu em 2021, né, então um ano ainda que a gente vivia a pandemia de maneira bastante grave, né, isolados em casa, né, então tinha a ideia do dicionário, mas com a pandemia, assim, com essa necessidade de produzir coisas em casa, a gente falou, poxa, também com o surgimento de editais emergenciais, como a Lei Aldir Blanc, a gente pensou, poxa, tá aí uma oportunidade da gente produzir esses materiais que a gente já tinha essa vontade, né? Então, seja a gente criando a Bíblia do dicionário, seja criando os roteiros, seja criando todo o roteiro de locução, de narração, né? Esses são os documentos conexos. Também, esse é um esforço muito grande que a gente teve, assim, né? De preservar todos esses materiais ao redor, né? Então, a gente armazena eles em HDs e na nuvem também, né? Os materiais desse projeto, que é um projeto que tem essa curiosidade, que a gente não grava nada para o dicionário de cinema, não grava imagens e sons, assim, a gente não pega uma câmera e grava, né? Então o dicionário de cinema ele surgiu num ambiente de pós-produção, a gente pode dizer, né? Os filmes já existem, né? Então a gente vai falar ali sobre o Jornada, que é um filme que está no episódio, né? O Que é Plano. É um filme produzido no ambiente universitário, né? A gente entrou em contato com os realizadores e pedimos autorização para usar o Jornada e mandaram para a gente o próprio filme, o arquivo na melhor resolução possível do próprio filme, né? Então, o Dicionário de Cinema, que é um material, um vídeo ensaio, uma série de vídeos ensaios, até poderia entrar essa reflexão, assim, o que seria um material conexo? Será que o filme analisado é um material conexo? Porque ele não é o filme em si. O Jornada mostrado no Dicionário de Cinema não é o Jornada em si, é um trecho do Jornada. Então, essa pergunta me levou, enfim, acho que é meio capciosa, assim, em cima do dicionário de cinema, porque ele abre essas possibilidades, assim, né, do que é material original, o que é material conexo. E esses trechos que vocês pegaram, eles ficaram armazenados em algum lugar? A gente armazena os filmes originais, aí, né, a gente tem os arquivos, de novo, o que é original, né, o que os realizadores passaram pra gente, né, e todos os filmes paranaenses utilizados, a gente entrou em contato com os realizadores e nos passaram, né? Mas a gente usa filmes dos irmãos Lumière, filme dos primórdios, né? Então, esses a gente não entrou em contato com a família Lumière, nem com uma distribuidora dos filmes Lumière, a gente simplesmente baixou cópias na internet na melhor qualidade possível, né? Sempre tem esse esforço, sei lá, da minha formação, talvez por ter tido aula com a professora Solange, né? Algo assim, de buscar o melhor material possível, né? Então, muito em cima de torrents e comunidades de compartilhamento na internet, né? Então, os Lumière, muitos arquivos hoje em dia que foram restaurados e que foram lançados em Blu-ray, né? Ou seja, não é o material original, não é película, né? Muito menos a película Nitrato que foi gravado, algo assim, né? É um material, um arquivo digital gerado a partir de um Blu-ray que foi criado a partir de um arquivo restaurado de uma película, sei lá, 35mm, sei lá, enfim, esse caminho todo aí, né? Você foi sócio da produtora O Quadro, certo? Como é que foi sua experiência lá? Então, o Quadro, ele foi formado, né, inicialmente, né, eu estava nesse grupo, né, mas também o Christopher Faust, o Wellington Sari, que era da terceira turma do curso de cinema e vídeo da FAP, o Evander Scorsin, que era da quarta turma, né, e posteriormente entrou o Anderson Simão, o Nicola Mateves, que ele estava na formação original do quadro também, mas ele também acabou se afastando depois de um tempo, né, então é isso, né, o quadro se mantém hoje em dia, né, como Anderson, Wellington, Christopher e Evandro, né, essa é a produtora enquanto CNPJ, enquanto produtora efetiva o quadro, né? Mas tem todas as pessoas que trabalham ao redor, como eu, por exemplo, que estou sempre em volta ali, né? Eles produzem o Metrô, Festival de Cinema Universitário também, né? Então tem diversos colaboradores e colaboradores trabalhando junto com a produtora. É uma dessas produtoras que surgiram no âmbito do curso de, na época, Cinema e Vídeo da FAP, né? Hoje em dia Cinema e Audiovisual da FAP e Unespar. E a gente criou o quadro ali a partir de 2009, quando está finalizando o curso, né, comecei, enfim, contato com amigos, né, colegas não de turma, colegas de faculdade, né, que a gente tinha gostos comuns, que a gente se encontrava justamente em mostras, em disciplinas optativas, outros eventos, coisas assim. A gente percebia que tinha gostos em comuns e a gente começou a pensar em fazer filmes juntos também, né? A gente fazia filmes separados e comecei a admirar os filmes desses amigos, né? E começamos a fazer filmes juntos, né? E essa ideia de ter uma produtora veio meio automático, assim, a gente é um grupo, a gente vai montar uma produtora com um CNPJ justamente para viabilizar projeto via lei de incentivo, via editais, né? E é isso.
trabalhar coletivamente. No começo o quadro eram cinco caras, cinco estudantes de cinema, homens, né, que se juntaram e passou por mudança na formação, assim, né, e eu saí oficialmente do quadro justamente em 2015, quando eu comecei a acumular muitas aulas, dava aula em 3 lugares diferentes, tinha acabado de terminar, estava fazendo mestrado também, tinha perspectiva de fazer doutorado, né, então justamente essa época que eu saio do quadro é justamente a época que eu vou me dedicar mais, né, à pesquisa e à docência, né, e me afasto um pouco da minha produção autoral. E daí que, me afastando dessa produção autoral de ficção, que vem essa outra faceta, né, da produção, talvez pedagógica, crítica, né, que tem a ver com mestrado, com doutorado, mas tem a ver com o dicionário do cinema também, né, que é uma produção audiovisual que eu tô ligado, né, que eu criei, né, junto com outras pessoas, né, que ela não é uma produção autoral ficcional, né. Então eu continuo, o quadro continua existindo, a produtora continua existindo, fazendo seus filmes, né, a gente faz coisas juntos, né, mas oficialmente eu não faço parte da produtora, né, sou ligado também a Quadro, que é daí o selo editorial da produtora, né, que é isso, a gente nem chama, não é uma editora, é uma produtora de cinema que lança livros, né, e os livros são a coleção Escrever o Cinema, assim, que basicamente, né, o que a Quadro Edições lança é a coleção Escrever o Cinema, que é onde eu trabalho também, né. Então eu mantenho relação com o quadro, apesar de não fazer parte oficialmente como sociedade. Como que a produtora O Quadro se relacionava com a preservação? A gente sempre teve essa preocupação, justamente, acho que por causa da formação, né? A gente, enquanto estudantes do curso de cinema e vídeo, na época, não tinha disciplina de cultura da preservação audiovisual, né? Que ela surge no PPC do curso de 2016, né? Então, a primeira turma, acho que é de 2017, né? Mas a gente, isso, por ter aula com a professora Solange, participar de vários cursos e mostras, né, que falavam sobre preservação, a gente tem essa preocupação de tem que guardar, né? E todos os filmes feitos pelo quadro, acho que isso eu posso falar sem estar ligado ao produtor hoje em dia, todos os filmes são digitais, né? Então filmes gravados em digitais, então teve sempre essa preocupação, né, de preservar em diferentes HDs, né, tentar preservar todo o material, os materiais conexos, o material bruto e as cópias de exibição, diferentes cópias de exibição, né, seja para televisão, seja um DCP, seja um Blu-ray, o que for. Na sua opinião, existe uma melhor forma de armazenamento do material bruto e final? Então, acho que não existe uma melhor forma, porque acho que depende muito do material, né? O que é o material, né? Também estou afastado da produção ficcional, autoral nesse momento, né? Mas todos os materiais audiovisuais que eu sou ligado, eu tento, essa preocupação individual minha, né? Preservar de alguma maneira, da maneira mais adequada que eu considero, né? E a maneira mais adequada que eu considero é esse material não comprimido, né? Então não é um vídeo que eu vou colocar no YouTube e vou baixar do YouTube, porque o YouTube vai criar uma compressão naquilo, né? Então esse material bruto não comprimido, armazenado em pelo menos um HD, em pelo menos 2 cópias, né? Então o que eu faço geralmente é um HD e uma cópia na nuvem, né? Um backup na nuvem, né? E seja pelas minhas coisas pessoais, seja minhas fotos, as fotos que eu tenho ali no meu aplicativo de fotos no celular, então tá no meu celular, tá na nuvem, tá num HD, seja os arquivos de vídeo que eu produzi muito tempo também em oficina de cinema, então eu sempre tenho tudo guardado lá, o backup deles, material bruto, material exportado, finalizado, os projetos também, os projetos do software de edição, né, seja o Final Cut, seja o Adobe Premiere, eu acho que é fundamental guardar isso, né? Então, esse eu não tinha falado, né? Os projetos de edição, o material conexo também, né? A seção do Pro Tools, ao arquivo de trabalho no Final Cut ou no Adobe Premiere, né? São materiais conexos também à produção, né? Todo projeto audiovisual. Você chegou a dar aulas no Colégio Medianeira, certo? Como foi sua experiência lá? Então, eu trabalhei no Colégio Medianeira de 2013 a 2019, até o começo de 2020, na verdade, né? Então, e estou também aqui na FAP de 2016 até agora, 2023. Ou seja, os 2 lugares que eu trabalhei mais tempo na minha vida é justamente a FAP, Unespar, né? E o Colégio Medianeira. Então, uma experiência muito intensa que eu tive lá, né? Uma experiência que eu cheguei lá no Colégio Medianeira também trabalhando com oficinas de cinema e audiovisual, a partir do meu percurso como estudante na FAP, né? Nosso curso é um bacharelado, mas
sempre tiveram projetos de extensão, muitos deles capitaneados pela professora Solange Stex, com quem eu trabalhei também, fui um aluno bolsista de projeto de extensão, né? Seja pelo projeto Experiência do Olhar, né? Que era um projeto que o professor Eduardo Baggio e o Pedro Plaza Pinto coordenavam, eu também trabalhei nesse projeto, né? Então, ali que eu comecei a ter contato com o cinema enquanto pedagogia, enquanto cultura, enquanto estética, enquanto linguagem, mas enquanto pedagogia também, né? Essa partilha da experiência cinematográfica, né? Então, trabalhei nesse projeto de extensão enquanto era aluno e logo depois ser aluno. Depois comecei a trabalhar também para outras empresas privadas, até que em 2013 fui chamado para trabalhar no Colégio Medianeira e foi uma experiência muito intensa, muito rica, porque a única, assim, que eu tenho conhecimento, era o único colégio, a única instituição de ensino no Brasil que tinha essas oficinas de cinema regularmente. Elas não faziam parte do currículo básico, né, estudantil, mas as oficinas aconteciam todos os anos, né? Eu era seletista, né? Eu era um funcionário contratado pelo colégio, né? Um professor, para dar essas oficinas, né? Daí era uma atividade de contraturno, que estudantes, né, crianças, né, eu trabalhava com criança a partir do quinto ano, então criança de 10 a 18 anos, né, podiam se matricular nessas disciplinas e pagar um valor a mais, que o Medianeira é um colégio privado, né, e essas oficinas aconteciam. Então eu tinha 3, 4 turmas por ano de geralmente 6, 10, 15 alunos, já tive turma com 25 estudantes, né, e a gente fazia filmes, né, e usando as mesmas ferramentas, as mesmas pedagogias que eu aprendi, que eu desenvolvi, que eu partilhei, né, nos projetos de extensão enquanto eu era aluno, né? Seja então a ideia do Minuto Lumière, a ideia de produzir videoclipe, a ideia de produzir um filme silencioso, a ideia de produzir uma decupagem de escala de planos, a ideia de produzir uma fotonovela, né? Então eu fazia isso com crianças e adolescentes ao longo de um ano completo, né? Cada estudante se matriculava ali, ficava durante um ano e tinha alguns alunos e alunas que ficaram 2, 3, 4, 5, 6 anos comigo, né? E a ponto, né, de ter alguns alunos que inclusive ingressaram no ensino superior, né, que foram meus alunos agora aqui inclusive na faculdade de cinema, né, e que seguiram essa vida do cinema, né. Mas eu, já claro, assim, não acho que é mérito meu, né, que eu levei eles para o caminho do cinema, né. Eu acho que cinema é um lugar de encontro, né, assim como eu falei, né, que se eu me encontrei com aqueles amigos meus, né, que a gente formou o quadro, assim como eu me encontro com esses alunos do Medianeira, assim como eu me encontrei com a equipe do Dicionário de Cinema, que é uma equipe que eu conheci dando aula aqui, né? Ex-alunas e alunos meus que a gente se tornou companheiros de produção, né? Assim como vocês aqui, está produzindo algo juntos, sendo entrevistados, estão me filmando aqui, né? A gente faz essas coisas juntos, né? Você chegou a debater o tema preservação com os alunos? Como eram oficinas, né, e eram oficinas com crianças e adolescentes, né, assim, não eram aulas expositivas, né, então ele não levava assim, hoje vamos falar sobre o tema da preservação, né, mas era uma questão fundamental nossa, assim, né, pensar a preservação, porque é a frase, né, que a professora Solange incutiu na minha cabeça, né, que a preservação começa na produção, né, então, desde sempre falando com eles, assim, né, ok, a gente vai ali gravar a coisa mais simples possível ali, por exemplo, um Minuto Lumière, vamos ali gravar, mas tem que voltar para a sala de aula, tem que passar isso para o computador, tem que guardar no HD, para daí a gente reproduzir, né, não adianta a gente mandar pelo WhatsApp ali e esperar que isso vai ser a nossa cópia de preservação, né, então guarda no HD, armazena isso, salva um backup ali na nuvem, e eu tenho, ontem mesmo, andando por casa, lá pela minha casa, tem um cantinho lá, um HD inteiro lá com escrito Medianeira, onde eu guardo todos os materiais que eu gravei com meus alunos, estão nesse HD. E daí, volta e meia, eles mandam mensagem para mim, professor, me chama de professor ainda, né? Professor, você pode passar o arquivo tal? Eu falo, posso, claro, tá bem fácil aqui. Fácil porque eu organizei, né? Porque tá no HD e porque tá numa pasta online lá, todos esses arquivos da exibição que eu compartilho com eles, ainda hoje, né? Saí do colégio faz mais de 3 anos, mas volta e meia a gente está exibindo esses materiais em diferentes ambientes, né? Então, não era um assunto que a gente trabalhava enquanto uma aula expositiva, porque era uma oficina, mas é um assunto que eu tentava compartilhar assim, da necessidade e da importância de se preservar aquilo que a gente produziu, porque são memórias, é uma cultura, né? Então eu acho fascinante, né, ver fotos de quando eu era criança, de quando meu filho era criança, de quando meus alunos eram crianças, né? Então tem o caso aqui, vocês conhecem muito bem, né? O Nicolas, que continua aqui no curso, né? O Nicolas Mosco, que tem vídeos dele lá com 10, 11 anos, pequenininho, sem espinha na cara, ainda fazendo as coisas dele e tal, e tem fotos e vídeos dele atuando hoje em dia também, né? Então acho
Eu sou fascinado, assim, por essa ideia, né, do cinema e do audiovisual embalsamar o tempo, né, embalsamar nossas vidas, embalsamar as nossas vivências. E para isso tem que preservar, tem que guardar de maneira adequada isso, né. Você poderia me contar um pouco mais sobre o seu interesse pelos filmes de conversação? Acho que muito também em parte assim pelo tipo de produção, não sei aquele negócio, né, o que veio antes, o ovo ou a galinha, né? O que veio antes, o interesse pelos filmes de conversação ou o interesse em fazer filmes. Não sei, é meio simultâneo assim, né? Claro, demorei para perceber isso, na verdade, né? Mas os filmes que eu comecei a fazer na faculdade, enquanto aluno, né, enquanto estudante, eles sempre lidavam um pouco com isso, assim, com pessoas falando, pessoas conversando. E daí também, eu também simultaneamente gostava muito de ver filmes assim. E daí isso, assim, eu só fui me dar conta disso muitos anos depois, né? Essa expressão mesmo, filmes de conversação, eu só fui ter consciência dela e tratar ela como um objeto de pesquisa ali por 2017, ou seja, faz pouco tempo, seis anos. Mas daí eu comecei a pesquisar textos meus anteriores, inclusive minha dissertação de mestrado. E daí percebi que na dissertação de mestrado, que foi escrita ali entre 2012 e 2014, eu já tinha escrito filmes de conversação, mas de uma maneira não como conceito. Tinha falado assim, então o cineasta Henrique Romer fez um filme de conversação e blá blá blá, né? E daí comecei a pensar, mas da onde que eu tirei essa expressão? Da onde que veio? Por que que eu comecei a falar isso, né? Por que que eu comecei a me interessar por isso? E daí comecei um trabalho meio arqueológico, assim, né? Arqueológico do meu interesse, arqueológico do conceito. Da onde que veio essa expressão? Da onde que eu conheço a expressão? Por que que eu uso essa expressão? E da onde que o cineasta começou a fazer filmes assim também, né? Quais são as conexões? Então eu gosto muito desse trabalho, assim, quase de detetive, assim, né? Um detetive, um arqueólogo, então, tipo, nada a ver com Indiana Jones, assim, né? Mas essa ideia de investigar a coisa, né? E de desbravar, assim, de pesquisar os arquivos, perceber que esse filme tem uma relação com aquele filme de outro lugar, de uma outra época, de outro contexto, né? Eu acho isso também é uma coisa que eu acho fascinante na história do cinema, no potencial que a gente tem hoje, né? De pesquisar a história do cinema, de ver filmes, materiais de muitos lugares e continentes diferentes, né? Isso acontece, claro, por causa da preservação, né? Que esses filmes que foram preservados, que foram guardados, né? A gente sabe que muita coisa foi perdida, mas muita coisa foi preservada, né? Então, essa ideia do filmes de conversação que eu vou pesquisar, né? Eu fazer esse mapa, essa constelação de filmes que eles são pautados em conversas de personagens, né? E esses filmes existem em todos os lugares, seja filmes universitários, filmes caseiros, filmes de Hollywood, filmes da Itália, da Coreia do Sul, né? Da França, dos Estados Unidos, enfim. Há quanto tempo você trabalha como professor? Então, quando eu comecei a ser professor da aula de cinema, né? Eu acho que foi 2007 ou 2008, justamente quando a professora Solange Tex, um dia, ela, sei lá por quê, ela acreditou em mim e me convidou para dar uma oficina com ela em Prudentópolis, nessa cidade aqui, né, mais ou menos perto de Curitiba, uns 200 quilômetros, né? Ela falou que ia dar uma oficina lá e me convidou para ir junto, né? E eu falei, opa, legal, né? E fui, esse gesto de ir lá, de pensar essa oficina, de pensar que material que eu vou compartilhar com essas pessoas que vão estar em Prudentópolis. Eu nunca tinha ido para Prudentópolis, né? Pensar uma aula, pensar uma dinâmica, pensar uma tarefa, pensar uma pedagogia do cinema. Então acho que foi isso, 2007 ou 2008, não lembro exatamente o ano, né? Que foi a primeira experiência pedagógica que eu tive coordenando uma aula de cinema, né? Uma oficina de cinema. A partir daí foi direto, assim, nunca parei, assim, né? Tanto que, não que isso me consumiu, porque eu gosto, né? Isso, eu escolhi isso também, né? Eu lembro claramente, quando eu era aluno, eu ficava pensando, tá, viver de cinema, né? Eu quero fazer filmes, mas sei que fazer filmes ficcionais, autorais, mas é improvável que eu consiga manter uma produção contínua como diretor, né? Então, o que eu vou fazer também, né? E daí pensar, poderia ir para publicidade, ou poderia ir para educação. Né? Eu escolhi a educação, assim, né? No momento que eu escolhi, ou fui escolhido, não sei, né? A partir desse momento, assim, estou aí até hoje, né? Daí sempre dando oficinas, sempre dando aulas, até hoje, muito intensamente, e isso conciliado com as outras coisas, né? Com a produção audiovisual, com a reflexão audiovisual, com a pesquisa audiovisual, né? Então, eu estou muito ligado a essa ideia, assim, né? do ensino, da pesquisa e da extensão, né? Falando no ambiente universitário, mas pensando assim, o ensino, a pesquisa e a extensão no âmbito do cinema também, assim, né? Para mim, fazer cinema não é só gravar o filme, né? Fazer cinema é gravar um filme, é exibir o filme, é discutir o filme, né? É escrever sobre o filme, né? Compartilhar sobre os filmes. Né? Você sentiu alguma mudança na forma que você se relaciona com a preservação depois de se tornar professor? Com a minha prática, a minha responsabilidade também que eu tenho, assim, né, de preservar os materiais, né, que eu sou responsável, né, porque acho que tem esses limites também, né. Eu dei o exemplo do Colégio Medianeira antes, né. Eu trabalhando com criança e adolescente,
eu sou responsável por aquele material, né? Eu acho que é injusto, assim, né? Até que eu peça para faça uma oficina com crianças e adolescentes e fala, guardem o material vocês, né? Então, eu preservo, eu guardo, né? Mas já trabalhando com pessoas maiores de idade, pessoas adultas, né? Eu acho que é responsabilidade também das pessoas adultas, ou seja, essas pessoas que são estudantes universitárias, preservarem, né? Então, acho que uma grande mudança para mim que teve, assim, é pensar a preservação da outra pessoa, né? É, filmes que são feitos para disciplinas que eu trabalho, né? E eu fico sempre essa preocupação, esse filme vai ser guardado, esse filme vai ser preservado, porque a gente tem muito isso, assim, né? A gente, enquanto estudante de cinema, muitas vezes a gente é, despreza, assim, até porque não tem orgulho daquilo que a gente fez, a gente acha que não ficou tão legal, aquilo então vou jogar fora, né? E eu, hoje em dia, sou muito adepto, assim, né? Não quero ser um acumulador, né, de dados, né, e de filmes, né? Mas um pouco acho que eu sou, assim, né? Um acumulador de dados e de filmes, né? Eu acho que a gente tem que guardar. Tem que guardar aquilo que a gente produziu, mesmo que a gente não ache tão interessante, né? Como um aprendizado mesmo, né? Então, acho que para mim a grande mudança como professor, assim, pensar a preservação é essa, de estimular, né, que se guarde e fomentar que se guarde também, né? Muitas vezes exigindo, assim, né, a turma, né? Vocês têm que guardar isso, tem que guardar, é uma coisa que eu sempre peço, a pasta online de produção, né? Tem que estar todos os materiais ali conexos, ali tem que estar o roteiro, tem que estar o cronograma, tem que estar as fotos de bastidores, tem que estar as listas diversas, né? E guardem isso, guardem, por favor, né? Não joguem fora depois que o filme acabou, não apague a pastinha, né? Não apague os e-mails que vocês trocaram durante a produção, né? É até esses dilemas, né? Pô, mas a discussão aconteceu no WhatsApp. Como é que eu vou guardar a conversa no WhatsApp? Dá para exportar. Exporta a conversa do WhatsApp, salva aquilo lá porque é importante. São documentos, assim, né? Eu acho que todas as conversas, então acho que é isso, valoriza as conversas, as conversações, né? Elas são importantes para o registro da nossa experiência artística e cultural. Na sua opinião, é importante preservar os trabalhos universitários? Muita importância. Seja naquela piada, essa piada eu não acho graça, então por favor não riam, né? De que, vou guardar esse material porque vai que eu seja famoso algum dia, alguém vai querer ver, né? Eu acho que não é por isso, não é por guardar pensando que você vai ser famoso, vai ser importante. Não, vai guardar porque aquilo é importante para você, né? Aquela produção é importante para você, né? Quem não gosta de ver fotografias de quando você era pequeno, fotografias que seu pai, que sua mãe tirou de você e tal, né? É legal a gente ver isso, né? E é isso, assim, um filme é algo que a gente produziu, né? Alguma marca que a gente deixou ali, então acho que é legal, importante a gente guardar aquilo, né? Para preservar a nossa memória, preservar a nossa produção, né? Você tem seus trabalhos realizados na universidade? Tenho, todos. Hoje em dia acho que a gente, percebo isso enquanto professor, que a gente se filma muito mais hoje em dia, né? Então eu filmei muito pouco na universidade, assim, né? Enquanto eu era aluno. Então, até talvez por ser pouca coisa, assim, tenho preservado, tenho guardado, né? Guardo de novo, né? Em um HD físico, que eu sempre estou ligando, sempre estou conferindo ele, limpando, passando para outros HDs, né? E também a cópia online, né? Que eu preservo, né? Em que formato eles estão? Os de exibição estão no YouTube, Vimeo da vida, né? Mas são arquivos de exibição, né? Os materiais meus, daí de meus arquivos de texto, arquivos de PDF, enfim, os arquivos e o material bruto do filme estão tudo só comigo, né? Isso não é acessível para mais ninguém. Todos os filmes que eu fiz, que eu dirigi, ou mesmo que eu produzi, a tentativa foi sempre de livre acesso, né? Então, YouTube, Vimeo, né, estão disponíveis, especialmente YouTube, né? Vimeo tem algumas questões, né? Eu falei, o primeiro filme que eu dirigi enquanto universitário, que eu distribuí, que eu lancei assim, né, foi o primeiro finalizado, né, porque também tive aquela fase, né, de fazer alguma coisa e não exibir, né, de não finalizar e não exibir. Então, o Pastoreio, que é o primeiro que eu finalizei e exibi, está disponível no YouTube, né, e esse eu falei, eu uso em sala, né, para falar de um exemplo de documentário, encenado e tal, mas todos os outros filmes que eu fiz estão disponíveis no YouTube e eventualmente os filmes circulam muito, assim, isso eu acho uma coisa legal, assim, né? Eu acho que qualquer filme feito com afinco e distribuído e tido esse investimento na distribuição dele, eles circulam, os filmes circulam, assim, e eventualmente passam alguma plataforma compra, licencia, né, esses projetos, ele é exibido na TV a cabo, ele é exibido na internet, né, no YouTube, volta e meia, tem algum comentário, tem alguma exibição, e também em sala de aula, eventualmente mostra algum trecho, mostra algum material conexo, né, não só das coisas que eu dirigi, mas coisas que eu produzi também, né. Então tem essas preocupações. É isso, eu não consigo simplesmente gravar aqui, né, se eu estou ali responsável pela câmera, gravar e não pensar como que vamos armazenar isso, como que vamos guardar isso, né? Acho que essa preocupação é fundamental, né? Se a preservação começa na produção, né, a gente saber, né, como que a gente vai gravar, como é que a gente vai armazenar isso
Assim que terminar essa diária, seja esse trabalho de gerenciamento de mídia audiovisual, né, de GMA, seja posteriormente, né? Toda a produção vai ter que ter um HD destinado para produção, né? Então, que HD que a gente vai guardar isso? Essa é a grande questão, né? Não, mas os únicos HDs meus que estragaram na vida foram HDs portáteis que eu carregava na mochila para usar da aula, assim, que eu derrubei. Derrubar estraga HD, não tem jeito. Eu derrubo tudo, assim. Então, todos os HDs que eu tinha portáteis, que eu levei, que estragaram. Todos os HDs que eu tinha em casa, que eu não carrego eles, até hoje, comecei a usar HDs externos desde 2006 ou 2007, todos eles funcionam. Alguns funcionam melhor do que os outros, né? Mas eles funcionam ainda hoje, né? Então é isso, manter sempre rodando, né? Para continuar funcionando. Então é isso, professor. Muito obrigada. Obrigado a vocês.